Olá pessoal, eu sou Luiz Elias e você está no canal Diálogos com a Terapia Floral. Nós estamos no Horto Florestal, em Florianópolis, Santa Catarina, Floripa. E eu estou caminhando aqui nesse lugar lindo, com um ar puro e meditando um pouquinho nessa caminhada. E nessa caminhada eu escolhi um tema que me veio intuitivamente para conversar com vocês, que é sobre as essências de campos de consciência associadas à terapia de constelação familiar. Por que que eu escolhi esse tema? Por que que ele me veio? Porque olhando para essas árvores todas, para esse lugar, a sensação que eu tenho é de que toda floresta é uma grande família. E ao mesmo tempo é uma grande família formada por pequenas famílias de espécies diferentes e até de famílias de plantas diferentes também. Cada uma produzindo suas flores, seus frutos, deixando suas sementes para perpetuar sua espécie. E a gente, enquanto família humana, nós também temos isso. Nós temos o nosso núcleo familiar e que constitui, que compõe a grande família humana. E nesse núcleo familiar, nós também produzimos as nossas sementes que vão gerar os nossos descendentes. Independente de serem consanguíneos ou não, a família é aquela que a gente forma dentro do nosso coração. A gente sabe disso. E isso inclui filhos adotivos, isso inclui pessoas que a gente ama e que a gente decide colocar no nosso núcleo familiar diário, que a gente convive diariamente. Então, nós temos várias essências florais que podem ajudar a harmonizar o convívio familiar. Além de nos harmonizar, elas podem ser utilizadas na água que essa família toma, podem ser colocadas nos sucos e assim a família inteira pode se equilibrar, harmonizar. E o tema escolhido pode estar relacionado à abertura do chakra cardíaco, pode estar relacionado à abertura de relações que precisam muitas vezes de perdão, que precisam de compreensão, de paciência, de sabedoria. Quem é pai, quem é mãe, sabe a importância de se ter paciência, perseverança na educação dos nossos filhos. Então, essas essências elas podem trabalhar padrões de consciência, de comportamentos, tanto individuais quanto da família inteira, quando elas são usadas também como borrifadores de ambiente. Então elas podem ser pingadas em qualquer borrifador que a gente adquira
ou que a gente mesma produza. E esse borrifador pode ser só com água. A gente coloca água dentro de um frasquinho e pinga algumas gotinhas ali de essências ou de fórmulas compostas escolhidas para trabalhar um determinado núcleo, um padrão, um comportamento, e borrifa no ambiente. E também, como eu já falei, elas podem ser utilizadas em águas, em sucos, chás, que a família inteira vá tomar. Em comidas também, podem ser utilizadas em cosméticos, em shampoos, sabonetes líquidos. O uso das essências é muito grande. E muitas vezes a gente pensa que elas só funcionam se a gente tomar. E não é assim. Elas funcionam desde que elas tenham possibilidade de ter o contato com os nossos corpos sutis. Não necessariamente o corpo físico diretamente. Então, pode ser usada no ambiente, pode ser usada também topicamente na pele, umas gotinhas aqui no chakra coronário, no chakra gástrico, no chakra cardíaco, no chakra laríngeo, no chakra frontal, no chakra geniturinário, no chakra básico. Então, essas essências, elas têm usos diversos. E quando a gente fala de família, fala da constelação familiar, que foi uma técnica desenvolvida pelo Bert Hellinger na Alemanha, a gente pode ter muitos benefícios se a gente associa algumas essências voltadas para esse propósito com terapia de constelação familiar. Porque muitos padrões de comportamentos que a gente manifesta são padrões repetidos de antepassados nossos. Os nossos pais, isso é muito evidente, porque os pais estão ali presentes na nossa vida. E os avós também, porque a gente muitas vezes tem a possibilidade de conhecê-los e de comparar os nossos padrões com eles. Mas é difícil da gente ter a possibilidade de convívio com os bisavós, com os tataravós, mas às vezes a gente reproduz comportamentos deles sem saber, porque a gente nem chegou a conhecê-los. E o Bert Hellinger já mostra isso em vários livros que ele escreveu. Ele fala sobre isso em vários procedimentos de constelação familiar, e eu tive a oportunidade, o privilégio de assistir pessoalmente ele fazendo esses processos, formando esses campos e constelando. Ele e a Sufi, na última vez que ele esteve aqui no Brasil, em São Paulo. Então é um processo meio mágico que acontece ali quando o campo se forma. E muitas coisas brotam, muitas coisas surgem de uma forma espontânea, e que quando a gente sente aquilo ressonando dentro da gente, um processo de cura automaticamente já se inicia, porque a gente traz para o nosso nível de consciência esses padrões e eles começam a se curar. E não só para o nosso nível de consciência, mas para o nosso campo de consciência de uma forma
que ele seja integrado com a nossa percepção, através da nossa percepção. E isso traz um processo de cura muito grande para o ser. E as essências de campos de consciência, elas podem atuar ajudando esse processo. Elas podem ser escolhidas, como eu já disse, como essências únicas ou como fórmulas compostas para ajudar nesse processo. Principalmente quando esse processo aconteceu e depois disso ele movimenta tanto a nossa energia interna, quem já passou por isso, por essa experiência sabe, e que às vezes fica difícil para a gente lidar com tanta informação que apareceu ali no campo e que acabou sendo despertada dentro da gente, no nosso nível de consciência, de conscientização. Então, essas essências elas podem ajudar tanto antes desse processo, quando a gente já na intencionalidade, a gente coloca esse desejo de fazer essa terapia, que pode ser em um grupo, uma constelação aberta, ou pode ser também uma terapia individual. Então, ela vai nos ajudar nesse processo já de início, e ela também pode nos ajudar durante esse processo e também depois, também e principalmente depois desse processo, porque quem passou por isso sabe realmente o quanto é significativo e o quanto mexe com a gente internamente. Então, às vezes a gente precisa de um suporte, principalmente em constelações abertas, que muitas pessoas decidem fazer, e isso é importante, e depois elas vão precisar de um acompanhamento psicoterápico ou um acompanhamento interno consigo mesmo, em processos de meditação, em processos de compreensão que vão brotando espontaneamente daquilo que apareceu. Então, a terapia floral ela vai ajudar muito nisso. E quando a gente medita sobre repetição de padrões, que a gente não tem consciência de onde eles vêm, a gente, quando a gente se abre para isso, para essa compreensão de que simplesmente eles existem e isso pode realmente acontecer, isso é um início muito grande, muito importante para um tratamento que a gente muitas vezes precisa de um acompanhamento, mas que também a gente pode fazer internamente em processos de meditação. Reconhecer um padrão, que é um padrão que a gente gostaria de mudar, de melhorar, no nosso processo de evolução. Então, o reconhecimento desse padrão que está em desarmonia, em desacordo com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita, já é um grande passo, já é o primeiro passo. Quando a gente tem comportamentos que muitas vezes a gente não reconhece como comportamentos que não são adequados ou que não são saudáveis, mas muitas pessoas às vezes reconhecem e nos alertam, nos avisam. Enquanto a gente não reconhece isso e não toma uma atitude dentro da nossa intencionalidade de se melhorar, fica difícil a mudança. Então, a mudança começa nesse reconhecimento, primeiramente. E aí, depois da gente reconhecer esse padrão, que não é um padrão que a gente goste,
a gente pode começar a mudar. A gente sempre tem comportamentos que muitas vezes não são comportamentos que a gente gostaria de ter. Às vezes, comportamentos que são manifestados por reações de intempestividade, por reações de agressão com outras pessoas, reações de irritabilidade, falas que podem ofender e aí depois a gente se arrepende, reações explosivas que também a gente pode se arrepender depois, e atitudes também no dia a dia que muitas vezes a gente toma porque são atitudes que vêm de uma forma instintiva. E são essas reações, entre aspas, instintivas, que muitas vezes refletem padrões familiares antigos. Então, quando a gente consegue reconhecer esses padrões e consegue trabalhar de forma consciente e se policiar, então fica bem mais fácil a gente buscar uma ajuda terapêutica, porque a gente já está focado no trabalho desse comportamento. Mas enquanto a gente não consegue reconhecer, diagnosticar o que realmente nos aflige, o que nos impede de estarmos equilibrados e harmonizados, aí fica mais difícil. Mas de qualquer forma, quando a gente busca uma psicoterapia ou uma terapia, principalmente, que vá trabalhar os nossos corpos mais sutis, a gente consegue abrir, expandir a nossa lucidez, a nossa consciência, para que a gente tenha desabrochado dentro da gente o nosso propósito de alma, como a gente sempre fala. E dentro desse propósito de alma, o padrão limpo, o padrão equilibrado, ele vai aparecer. E aí, tudo que não está condizente com esse padrão, a gente pode reconhecer como um padrão que precisa ser tratado, precisa ser abordado. E quando eu penso, por exemplo, que muitos de nós somos descendentes de imigrantes de todos os lugares do mundo e que todos os países, e assim como os continentes, eles integram a nossa mãe terra, constituindo a nossa grande família de seres humanos aqui nesse planeta, e entendendo que a Mãe Terra tem o seu campo de consciência, que se integra ao campo de consciência do sistema solar. O sistema solar se integra ao grande campo de consciência da nossa Via Láctea e ela ao grande campo de consciência cósmico. Quando a gente entende isso dentro do macro e transporta pro micro, a gente observa que cada país também tem o seu campo de consciência particular, também integrado
ao campo de consciência da Mãe Terra. E assim, quando a gente vai diminuindo para o micro, para os estados, para as cidades, para os bairros, a gente também entende que cada um tem o seu campo de consciência. E que traga dentro desse campo de consciência informações de padrões e que muitas vezes estão associados a toda a história pregressa daquele local. E nessa história pregressa, o que acontece? Muitas vezes existe história de guerra, existem histórias de lutas territoriais, existem histórias de muita dor, sofrimento, mortes, batalhas, conquistas. E dentro desse histórico, isso fica impregnado no campo de consciência daquele local. E nós, com os nossos descendentes daquele local, muitas vezes nós temos a impregnação desse campo de consciência dentro de nós também. Então, é lógico que isso tem a ver com a personalidade de cada um, que também não é por acaso, mas falando dessa questão familiar, o campo do país, da cidade, do bairro, de onde vieram os nossos ancestrais, esse campo também está impregnado dentro de nós. Então, muitas vezes, quando a gente reconhece de onde esses ancestrais nossos vieram, começa a estudar um pouquinho da história daquele local, a gente pode fazer uma comparação com os nossos padrões e ver até que ponto a nossa agressividade, a nossa competitividade exagerada e muitas vezes não saudável, nem pra gente nem pro outro, às vezes comportamentos também de desejos de ferir verbalmente, moralmente, fisicamente, necessidades de conquista de território. Todos nós temos tudo isso dentro da gente em maior ou menor grau. E quando a gente consegue traçar um paralelo desse nosso comportamento com o local de onde nossos ancestrais vieram, ou mesmo onde nós mesmos nascemos, isso pode nos ajudar muito nessa busca do nosso equilíbrio. E quando a gente consegue reconhecer esses padrões e traçar esse paralelo, a gente começa também um processo de cura. E o que é lindo dentro do processo terapêutico de constelação familiar é que o que se observa é que quando a gente se cura de alguma dor, de algum sofrimento, a gente cura também um antepassado que carregava essa dor dentro de si. E cura também os nossos sucessores, os nossos descendentes, para que
eles não precisem mais manifestar isso. Porque essas manifestações que a gente tem de padrões que nos levam a sofrimento, elas estão ali para fazer com que a gente evolua, para fazer com que a doença que se origina desse padrão, ela não precise mais existir, porque a doença também é uma forma de nos mostrar que nós nos desviamos do nosso propósito de alma, que é puro, que nos leva à felicidade. Então, sem a necessidade de manifestar mais esse padrão que nos traz dor, que nos traz sofrimento, a gente não precisa mais adoecer. E a gente sabe que a humanidade está doente. Como humanidade e no macro, e nós seres humanos também no micro. Nós passamos por processos de muito sofrimento, muita dor. E dores que vêm já do nosso passado, da nossa ancestralidade. Não só falando da nossa família, do nosso núcleo familiar, mas falando também da grande família dos seres humanos. E nós sabemos também que um dia a gente não vai mais precisar passar por isso. A gente sabe que um dia nosso destino, que é a felicidade, que é a paz, que é a harmonia, que é a saúde plena, ele vai existir. Mas para isso a gente vai ter que se curar. A gente vai ter que curar muitas dores. E é um processo lento, mas é um processo que não tem como não acontecer, não tem como não existir. Eu queria então, nessa nossa caminhada meditativa, nesse lugar tão bonito, deixar para vocês então essa dica de que as essências florais, as essências de campos de consciência, elas estão aí para nos ajudar a nos curar. E especialmente nesse nosso diálogo de hoje, dizer que elas podem e devem ser utilizadas em todos os processos terapêuticos que envolvem a constelação familiar ou que envolvem tratamentos psicoterapêuticos, que a gente sabe que muitas vezes quando a gente vai para a psicoterapia, o nosso núcleo familiar ele aparece. Então, que as essências florais, elas podem e devem ser utilizadas como complemento a esse tratamento. Então, fica aqui essa dica e um grande beijo no coração de todos vocês. E até a próxima.